Efésios 4, do verso 1 ao verso 16. Diz assim: Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos, está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. Oremos novamente. Deus, fale conosco através desta porção da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, o nosso coração. Trabalhe, ó Deus, nas nossas vidas, para que possamos ver, de fato, a beleza da unidade e da diversidade no meio da igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, confesso que ao longo da semana eu fiquei relutando comigo mesmo e com o texto, se eu iria pregar numa porção maior, do verso 1 ao verso 16, ou se iria dividir em dois, porque este é um texto bem rico, então abordaria do verso 1 ao verso 6, e depois do verso 7 ao verso 16, dando a ênfase nessa parte dos dons espirituais. Mas após muita oração, eu entendi por bem que nós iríamos ver de uma forma mais panorâmica este belo texto das Escrituras, e o que eu quero que nós possamos ver aqui é como que essas duas partes estão conectadas, e se eu fizesse em domingo separado, talvez perderia essa conexão das partes. E naturalmente que ao tratar sobre um texto que fala sobre dons, não tem como ser exaustivo se eu vou abordar uma parte tão longa, do versículo 1 ao versículo 16, então. Se você tiver dúvida, nós podemos conversar ao longo da semana. Esse é um dos textos muito ricos, e há inclusive uma outra mensagem minha baseada em Romanos, não nesse texto, está lá no canal da igreja, sobre dons, e lá você consegue talvez entender um pouco mais deste assunto tão maravilhoso que é os dons espirituais. Mas o que é que eu quero ver com você nessa noite? Eu quero ver o seguinte tema: vivendo a beleza da unidade e da diversidade na igreja. Por isso que eu uni esses dois textos. O capítulo 4, do verso 1 ao verso 6, você vai ver a unidade. E do verso 7 ao verso 16, você vai ver a diversidade. Unidade e diversidade. Como pode essas coisas conviverem juntas? Como pode essas coisas cooperarem juntas? É normal a gente dizer assim, é muito difícil ser unido com alguém, porque nós somos muito diferentes. Nós pensamos diferentes, nós fomos criados diferentes, nós temos habilidades diferentes, então eu vou me reunir com grupos que pensam como eu, que agem como eu, e aí então eu vou quase que viver uma uniformidade na minha vida. Inclusive algumas igrejas chegam ao ponto exatamente de segmentar tanto
que fazem igreja assim, uma igreja voltada para um determinado perfil de pessoas, uma igreja voltada para uma determinada classe social, uma igreja voltada para determinadas idades, e aí divide, às vezes, o próprio culto em diversas idades. E nós precisamos entender que Deus tem um projeto maravilhoso de mostrar que há uma beleza incomum na unidade e na diversidade. O único lugar capaz dessas duas coisas, unidade e diversidade, conviverem e progredirem e serem melhor, é dentro desse projeto que Deus fez, que é a igreja. Paulo, do capítulo 1 ao capítulo 3, Paulo trouxe para nós uma série de doutrinas muito ricas. Aquilo que finca a nossa identidade, que mostra quem nós somos. Ele mostra que Deus teve um projeto desde a eternidade, de fazer para si um povo através de Jesus Cristo. E esse povo seria um povo composto das mais diferentes pessoas, judeus e gentios. E que durante um tempo da história, esses judeus estavam à frente nesse congregar, que é o período do Antigo Testamento. Mas vindo Cristo, a plenitude do tempo, o muro que separava judeus e gentios foi colocado abaixo. E aquele projeto, desde a eternidade, começa a tomar cores agora multicoloridas, multirraciais, e pessoas das mais diferentes etnias estão formando um grande edifício, que é chamado da igreja, do templo onde Deus habita. Paulo está preso no meio desse projeto grandioso que Jesus tem, de fazer um templo formado por pessoas mais diferentes. E Paulo é um prisioneiro por esta causa. Ele é um prisioneiro exatamente por pregar esta mensagem. Exatamente por pregar que no cristianismo não há uniformidade de raça. Os judeus queriam a uniformidade. Ele diz, não, há uma diversidade. Isso levou à prisão. E ele diz, na verdade, eu sou um prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo no sentido que eu estou preso por causa de Cristo. E que eu vivo mesmo nas mãos deste Senhor maravilhoso que é Jesus Cristo. Paulo fez algumas orações do capítulo 1 ao capítulo 3. Ele orou 2 vezes pedindo poder para essa igreja, pedindo compreensão para essa igreja. E a partir do capítulo 4, o que você vai ver agora é uma mudança de tom na carta. Se do capítulo 1 ao capítulo 3, você pouco teve ordens, imperativos de Paulo dizendo, vocês precisam fazer isto. Teve pouco disso. Você encontrou muito o que Deus fez, o que o Espírito fez, o que Paulo estava fazendo. A partir do capítulo 4, você vai encontrar uma série de imperativos, uma série de ordens. E agora Paulo começa a dizer, diante disto tudo, vocês precisam viver desta forma. Dr. Stuart Olliott, um escritor que tem um comentário nesse texto de Efésios, ele diz que a partir do capítulo 4, 5 e 6, Paulo estrutura a vida cristã em algumas dimensões. No capítulo 4, como viver essa fé cristã dentro da igreja. No capítulo 5, como viver essa fé cristã em relação ao mundo, que ainda está em trevas. E no capítulo 6, como viver no final do capítulo 5 e entrando no capítulo 6, como viver essa fé dentro da família. Percebe os ciclos em que isso vai sendo abordado? Igreja, sociedade e família. E Paulo termina no capítulo 6 dizendo que, na verdade, em todas essas 3 dimensões, nós encontramos uma grande guerra contra os principados e potestades, e nós precisamos ter uma armadura para lutar e vencermos. Nós estamos agora exatamente nessa dobradiça, desta parte que Paulo sai dessa série de doutrinas, e Paulo aplica isso para a vida cristã. E talvez você pode, a partir desses 2 momentos da carta, até mesmo sondar o seu coração. Se você talvez diz, poxa, eu gostei tanto de doutrinas nos 3 primeiros capítulos, e agora vai ficar falando de coisa tão prática, tão do dia a dia, você precisa lembrar que o cristianismo não é um amontoado de ideias. O cristianismo toca em todas as áreas da vida. Doutrina não existe apenas para conhecimento intelectual. Doutrina existe exatamente para mudar comportamentos. Mas se você é do grupo contrário, diz assim, agora o pastor vai começar a pregar uma série de coisas que, aí sim, eu vou entender plenamente que se fala comigo. Aí você precisa checar o outro lado do seu coração. Você talvez é um ativista que quer fazer as coisas sem saber o porquê que nós fazemos.
cristianismo também, se não é um amontoado de ideia, mas o cristianismo também não é uma lista de coisas que a gente faz, simplesmente por fazer. O cristianismo é um conjunto de crenças que muda a nossa conduta. Crer e agir. Alguns estudiosos dividem isso em ortodoxia e ortopraxia. Nós estamos agora entrando então nessa parte da ortopraxia, da vida correta, dentro do ambiente da igreja. Aliás, este é o lugar mais fácil para a gente viver a fé cristã. As outras dimensões é ainda mais difíceis. Mas você vai ver que dentro da igreja, manter a unidade não é tão fácil assim. E Paulo começa pelo ponto mais fácil, que eu e você percebemos que na verdade é muito difícil. Mas olha comigo então, duas lições que eu quero que você veja comigo. Primeiro é que devemos preservar a unidade, pois tudo o que realmente importa temos em comum. Devemos preservar a unidade, pois tudo que realmente importa nós temos em comum. Paulo vai dizer no capítulo 4, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. A busca por preservar a unidade faz parte do nosso chamado como estilo de vida, como novo estilo de vida. Paulo está fazendo um rogar, rogo-vos, é uma expressão forte, é um pedido forte, não é qualquer tipo de pedido, é uma intercessão profunda, um apelo profundo, de que alguém que é prisioneiro em Deus, está pedindo para que nós possamos ter uma conduta de vida diferente. Que nós possamos andar de modo digno da vocação. Essa vocação foi exposta desde o capítulo 1. Essa vocação é aquilo que Deus nos chamou para sermos. Ele diz, você precisa andar desse jeito. O andar revela muito quem nós somos. Revela muito o estado em que nós estamos. Se você está na rua, e de repente o pastor está passando na rua, andando muito rápido, e você fala, ei pastor, ei, tudo bem, nem para. Você diz, o pastor estava com pressa. O andar revela algumas coisas nossas. Paulo usa essa metáfora de andar, porque a vida cristã de fato é um movimento. A vida cristã não é algo pontual. A vida cristã é um progresso. O andar faz isso, você sai de um ponto e chega ao outro. E a vida cristã é exatamente um progresso, uma jornada. Aliás, tem um belo clássico da literatura chamado O Peregrino. E O Peregrino nada mais é do que uma obra que vai descrever esse andar do cristão e as dificuldades dessa jornada. Andar de que forma que a gente anda? De que forma que a gente vive a nossa jornada? E a expressão é de modo digno, de modo que seja compatível com aquilo que Deus fez na sua vida. Perceba que nós não temos um padrão que nós podemos criar para nós mesmos. Nós não temos um referencial que nós damos a nós mesmos. Não, Deus nos deu um referencial da forma como nós vivemos. Deus é quem nos vocacionou e a nossa caminhada precisa ser compatível da vocação que Deus nos deu. E nessa compatibilidade da caminhada cristã com a vocação, envolve a unidade. Porque se a vocação foi fazer uma igreja uma igreja plural na sua dimensão social, racial, cultural, a nossa vocação é viver em um lugar diversificado em unidade. Olha como que Paulo vai entrar nessas questões, mostrando algumas necessidades que nós precisamos ter para essa vida comunitária. Olha o verso 2. O que é que abrange esta vocação, esta forma de andar? Verso 2, vamos ler? Com toda a humildade. Humildade é o primeiro item elencado aqui. Humildade nos coloca na posição de disposto a servir. Na nossa cultura fala-se muito de humildade. É valorizado, mesmo que seja uma pseudo-humildade, uma falsa humildade. Mas não na cultura do primeiro século. Humildade não era usado como virtude. Humildade era símbolo daquilo que o escravo deveria ter. O escravo deveria ser humilde, porque ele deveria servir o seu senhor.
John Stott chega a dizer que não se encontra atribuído essa palavra de humildade a pessoas nobres, como elogio, mas sempre como crítica no primeiro século. Mas naturalmente que desde a vinda do grande Salvador, a humildade passa a ser um elogio, porque aquele que tinha direito de estar no maior posto serve. Lembra que Jesus usa essa ideia de humildade exatamente naquela cerimônia do lava-pés? Ele está lá, e aí ele está diante dos discípulos e ninguém lava os pés de ninguém. E aí Jesus começa a lavar os pés. E aí os discípulos dizem, como que isso vai acontecer? Jamais. Pedro diz, de modo nenhum. Aí Jesus diz, não, eu tenho que lavar os pés. E aí, quando ele lava os pés de todos, inclusive de Judas, ele vai dizer, vede o que eu vos fiz. Vocês me chamam de Senhor, e de fato eu sou Senhor. Eu sendo Senhor, lavei os pés de vocês, para que vocês possam lavar os pés uns dos outros, para que vocês possam servir uns aos outros. E a humildade passa a ser, então, algo que todos nós precisamos buscar. E se alguém perguntar para você, você é humilde? É uma dificuldade de responder. Se você diz, sou muito humilde, você já está mostrando que você não é. Você não é humilde, como é que você vai dizer? Você diz, não, eu tenho orgulho de ser humilde. Não dá. Mas a humildade deve ser uma busca constante. E humildade não tem a ver apenas com aparência, tá? Às vezes a gente confunde humildade com aparências, com trejeitos. Eu não estou dizendo vestimentas, não estou dizendo nada disso. Irmãos, há muito coração orgulhoso e se passa de humilde exatamente por causa do seu orgulho, que diz, tem pena de mim, eu sou assim, eu sou coitadinho, ninguém me valoriza, eu não tenho valor, não tem gente que diz assim, eu nunca sei nada, eu nunca faço nada. Às vezes isso revela um coração ainda mais orgulhoso. O orgulho está rondando o coração de todos, desde a queda de Adão. Aliás, é atribuído um dos elementos da queda de Satanás, o orgulho. E Paulo está dizendo, a vocação para o qual vocês foram chamados, exige que você viva com humildade. Afinal de contas, a vocação revela quem você é. Você era alguém morto nos seus delitos e pecados. Você era alguém incapaz, você era alguém bem pior do que você acha que era, do que os outros acham que você era. Então, como que você vai ser orgulhoso se você não é capaz de salvar você mesmo? Se você merece a cruz, se a cruz era o pior dos castigos. Então ele está dizendo, não tem como ser orgulhoso diante da doutrina que Paulo expôs de salvação. Não foi você que escolheu Deus, foi Deus quem escolheu você, porque você não tinha nada. Paulo está dizendo, ande de acordo com aquilo que você é. Você é um pobre espiritualmente, um mendigo espiritualmente, um alguém falido espiritualmente. Não é isso que Jesus disse, bem-aventurado? Os humildes de espírito, porque dos tais é o reino dos céus. Uma das coisas que mais atrapalha a nossa convivência, a nossa unidade, é o orgulho. Muitas vezes nós divergimos tanto por causa do orgulho que há dentro de nós. O orgulho se esconde por trás de toda a discordância, enquanto o maior segredo da concórdia é a humildade. Talvez o que você precisa primeiro é pensar assim, por que é que eu vivo discordando de todo mundo? Talvez porque você é alguém orgulhoso. Nessa noite Deus está dizendo para você, ande de acordo com a sua vocação. Seja humilde. Tenha mansidão. Paulo vai listar a mansidão. Mansidão é uma palavra usada para animais domesticados. Mansidão não significa falta de força, não significa capacidade de reagir. Não, ele é exatamente um animal feroz que agora está domesticado, está dominado. Então ele é um animal manso. Não que ele era da sua natureza manso, mas agora está domesticado. Paulo está dizendo, vocês são assim. Vocês precisam revelar mansidão, porque vocês precisam ter o fruto do espírito de controle interno. Paulo vai listar mais uma coisinha aí. Longanimidade. A ideia de você aguentar as adversidades sem retribuir na medida daquilo que você recebe. E por fim ele vai dizer, suportando-vos uns aos outros em amor. A base para estas coisas é o amor.
Sem o amor não haverá esse esforço por você suportar uns aos outros. Paulo está dizendo para judeus, Paulo está dizendo para gentios, pessoas que tinham um cardápio diferente, comia coisas totalmente diferentes e tinha que sentar na mesa. Não era apenas gosto, era um achar que por não comer determinada coisa era superior ao outro. Paulo está dizendo, não é assim que Deus vocacionou vocês para serem. Deus chamou para a humildade, para a mansidão, para a longanimidade, para suportar. Suportar aqui não é apenas dar apoio para algo, mas é aguentar mesmo as dificuldades. E também dar suporte no sentido de ajudar que o outro possa caminhar. Mas muitas vezes a gente enfraquece a ideia dessa expressão grega, apenas com essa ideia de que é apenas algo que dá suporte para os dias difíceis. Não, é também isso, mas é também aquela questão de você ter que conviver com coisas que você não gosta muito. É assim que brota a unidade, é assim que a unidade é preservada. Olha o verso de número 3. Esforçando-vos diligentemente, vamos ler? Por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Perceba que Paulo não diz esforçando-vos para criar a unidade. Ele não diz isso. Ele diz que você se esforça para preservar a unidade. Qual é a diferença de criar e preservar? Criar você vai fazer a partir do nada. Preservar você vai manter o que existe. A unidade da igreja de Éfeso, a unidade da igreja de Cristo, não foi criada por nós. Foi criada por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, quebrar as barreiras de separação, alcançar pessoas diferentes. Esta é a unidade do sangue do Cordeiro. O que nós devemos fazer é preservar este vínculo de unidade, mantendo firme a nossa vocação, vivendo para aquilo que Deus nos chamou. Vivendo assim, a gente vai manter esses vínculos de unidade. Unidade não deveria ser algo penoso, deveria ser fruto de uma vida cristã. Se você tem dificuldade em viver unido com os irmãos na fé, tem algumas dificuldades no seu coração. Tem dificuldades nas áreas da santidade da sua vida. A unidade é o que revela isso. A falta de unidade revela um coração mundanizado, um estilo de vida fora da vocação. Vivendo de acordo com a vocação, é natural a unidade entre o povo de Deus. E aí Paulo então vai mostrar, se a busca por preservar a unidade deve fazer parte do nosso novo estilo de vida, Paulo vai dizer que nós somos mais parecidos do que imaginamos. Se você acha que é difícil ser unido numa igreja, Paulo diz, não. Se você acha que você é tão diferente com as pessoas de uma igreja, ele diz, não. Na verdade, vocês têm, o que importa, vocês têm tudo em comum. Olha lá comigo o versículo 4. Paulo vai listar uma série de coisas que eles tinham em comum. Há somente um corpo, um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Paulo lista 7 vezes a ênfase em um só, um só. Paulo está dizendo, olha, não é difícil viver unido, porque a base da vida de vocês é igual. Desde que o dia que Cristo salvou vocês têm as coisas valiosas da vida, vocês têm em comum com o próximo. Você é muito mais parecido com alguém que pertence a Cristo, do que com alguém, inclusive da sua própria família, que talvez não pertença a Cristo. Por mais que você tenha sido criado na mesma casa, tenha sido doutrinado pelos mesmos pais, mas se um está em Cristo, o outro não está em Cristo, você tem mais em comum com quem está em Cristo. Eu não estou dizendo que você não ama o outro, eu não estou dizendo que você não é família do outro, tudo isso é verdade. O que eu estou dizendo é que quando você começa a conversar, quando você pensa na vida, quando você aponta para o futuro, as crenças básicas é muito mais igual do seu irmão da fé do que do seu irmão de sangue. Paulo vai dizer isso, Paulo diz, há um só corpo. O corpo é a igreja. Paulo diz, existe uma só. Não tem como você estar em uma igreja e o seu irmão está em outra. Não tem como alguém que creu em Cristo estar em uma igreja e aquele que creu em Cristo está em outra. Eu não estou dizendo de denominações, eu não estou dizendo de igrejas locais, isso tem como, nós estamos aqui e há outros em outras igrejas.
Mas a igreja genuína de Jesus Cristo é uma só. Ela passa a placa denominacional, as barreiras denominacionais, e só tem uma só igreja. É a igreja de Jesus. Então, se você não quer viver unido com alguém que pertence à mesma igreja de Cristo, como que você vai viver? Então você vai ter que sair do corpo de Cristo. Estar fora do corpo de Cristo é estar condenado ao inferno. Não tem como viver a vida fora do corpo. Paulo está dizendo, existe só uma igreja. Então pare de viver achando que não é possível viver unido. Há um só Espírito, ele diz, o Espírito que habita dentro de você, aquele Espírito que selou você, aquele Espírito que regenerou você, aquele Espírito que convence você do pecado, aquele Espírito que aponta para a santificação na sua vida, é o mesmo que está na vida do outro irmão em Cristo. Há um só, não tem dois. Não tem um Espírito de primeira e um Espírito de segunda. Não, não tem. Paulo está dizendo, então como que você não vai viver unido? Há uma só esperança. Vocês vão habitar no mesmo lugar, vocês esperam a mesma coisa. Como que vocês não podem viver unidos aqui? Se vocês aguardam o mesmo fato, a redenção do corpo, a redenção deste mundo, a volta de Jesus Cristo, a esperança de vocês é uma só. E aí Paulo vai dizer, há um só Senhor, que é Jesus, uma só fé, a forma de crer em Jesus, um só batismo, que é aquilo que nos inclui no corpo de Cristo. Ele não está falando de forma de batismo, não é isso. Ele está dizendo o significado do batismo com o Espírito Santo e do batismo simbolizado pela água. Ele dizia um só Deus, e Pai de todos, e está agindo no meio de todos, e Ele está em todos. Perceba, Paulo está tirando de nós a visão individualista de salvação. Muitas vezes nós temos uma visão muito individualista de salvação. Que Deus me salvou. E sim, Deus me salvou. Mas Deus salvou também o meu irmão em Cristo. Deus, na verdade, salvou um povo. E Deus nos trata como um povo. Nos trata na individualidade. Mas Ele nos vê como um povo. Ele nos colocou num só lugar. E Ele está dizendo, preserve a unidade de vocês. Porque vocês vão habitar no mesmo lugar. É muito triste quando alguém diz assim, eu não suporto fulano. Duas coisas. Ou fulano não é de fato convertido, e aí você está tranquilo de um certo sentido. Ou você não é de fato convertido. Ou você vai aprender a suportar, porque vocês vão viver a vida toda no mesmo lugar, se os dois foram salvos por Cristo Jesus. Vocês vão viver eternidade juntos. É melhor ir acostumando viver agora. É melhor ir acostumando. Paulo faz tudo isso. Perceba aqui, irmãos, longe de qualquer ecumenismo. Paulo não está dizendo que todas as pessoas vivem independente da sua fé. Elas têm o mesmo Deus. Não é isso. Ele está dizendo que existe uma só fé, um só batismo, uma só coisa. Se alguém está nisso, então ele pertence a um só corpo. Se alguém não tem essa unidade de crença, naturalmente que ele não tem essa mesma unidade do qual Paulo está aqui falando. E a minha pergunta para você que me ouve é esta: o que você tem feito para preservar a unidade? O que você tem feito para preservar a unidade? Não para criar, quem criou foi Deus, mas como você tem vivido nessa busca de preservar? Você tem muito em comum, mais do que você imagina, nas questões centrais da vida, com aquele que crê em Cristo Jesus. Viaje para o lugar que você for. Vai para a cultura que você for. Se lá você encontrar alguém que crê em Cristo, por mais diferente que sejam os aspectos culturais, você verá que as coisas centrais vocês têm em comum. E é possível você viver unido por causa disso que Deus fez. Mas a segunda e última lição que eu quero olhar com você é que devemos alegrar. Se primeiro alegrar com a unidade, preservar a unidade, segundo é que devemos alegrar com a diversidade. Pois Deus nos deu dons diferentes, e essa diversidade traz benefícios a todos. Olha o contraste no verso 7. Ele disse 7 vezes, há um só isso, um só aquilo outro. Olha o verso 7. E a graça
foi concedida a cada um de nós segundo proporção do dom de Cristo. Se as coisas que nós temos basilares é una, ele diz, mas a graça foi dada a cada um de acordo com uma proporção do dom de Cristo. Tem algo que é extremamente diferente, individual, nesse corpo de Cristo. Quando eu falo de unidade, eu não estou falando de uniformidade. Definitivamente, Deus não nos fez para sermos iguais. Deus não nos fez para sermos iguais. Deus nos deu um aspecto cultural diferente, por isso Ele nos colocou em famílias de sangue diferentes. Mas Ele também nos deu dons diferentes. Ele mesmo, Cristo mesmo, fez com que nós ficássemos ainda mais diferentes uns dos outros, para congregar no mesmo corpo. E para nós sermos ainda mais diferentes do que naturalmente nós já somos, Ele dá dons de forma e intensidade diferentes. É isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que dons traz diversidade para a igreja. Não divisão para a igreja, mas diversidade. Vamos ver como é que essas coisas, diversidade e unidade, estão relacionadas aqui e como que nós devemos nos alegrar com isso. A diversidade dos dons é uma obra de Cristo. Olha aí o verso 7 de novo. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Ela foi dada, concedida é dada. Não é que cada um buscou, lutou e aí conseguiu uma coisa mais do que o outro. Não é isso, dom não é isso. Dom não é que você conquistou mais do que o outro conquistou. Não, dom foi dado. Deus deu de forma diferente. E aí ele vai citar quando é que esses dons foram dados. Verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele está citando o Salmo 68, verso 18, parafraseando este salmo. Ele está usando uma figura de um rei que sai e vence batalhas. E quando o rei ia para a guerra e vencia batalhas, o rei conquistava os despojos da guerra. Num confronto, quando vencia, o povo derrotado tinha muitos bens. E o rei vencedor poderia então trazer para si aqueles bens. Paulo usa um pouco dessa figura, dizendo que o que Cristo faz é, de certa forma, quando ele vence, ele tem direito de dar presentes para os seus subordinados, para os seus súditos. E ele volta dando dons para as pessoas. E ele vai descrever esse caminho desse rei vitorioso, mostrando no versículo 9, que aquele que subiu primeiro teve que descer. Ele está dizendo da encarnação de Cristo primeiro, a humilhação de Jesus, que sai do céu, sai da eternidade, sai da glória e vem viver entre os homens. E desce nas mais profundezas dos seres, desce à morte, é sepultado. Mas depois ele ressurge, e ele vai no mais alto de novo, e ele é entronizado. Quando ele morre, ressuscita, 40 dias depois, ele sobe aos céus. E ao subir aos céus, quando ele é entronizado do lado direito de Deus Pai, como rei vitorioso, ele pode agora pegar os despojos e repartir. E é isso que ele faz. E ele começa a distribuir dons sobre esse corpo dele que é a igreja. E segundo o dom, a proporção da fé, ele começa a dar. Ele dá um dom para você, dá outro dom para o outro, e está distribuindo isso. Isso vai fazer com que nós sejamos diversos na nossa ação militante na igreja de Cristo. E Paulo ilustra isso. Paulo aqui não vai fazer uma lista de todos os dons, Paulo canaliza na liderança. Olha o verso de número 10, verso 11, melhor dizendo. E ele mesmo é Jesus. Percebe? Paulo está dizendo, ele mesmo, ele quem fez isso. Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Ele não concedeu todos para apóstolos, não concedeu todos para evangelistas, não, uns para isso, outros para isso, outros para aquilo outro. Leia Corinto capítulo 12, você vai ver uma diversidade de outros dons que não estão citados aqui. Leia Romanos, você vai ver também uma série de dons. Essas listas não são exaustivas, mas Paulo pega aquelas lideranças,
que era visto na igreja: apóstolos, profetas, que hoje não existe mais esses dois grupos, evangelistas e pastores e mestres. Aqueles que estavam em destaque. E antes que alguém pense, como é que é? Ele diz, não, calma aí, Deus é quem concede uns para cá, outros para lá. Isso está na economia de Deus. Perceba como que você deve olhar para a sua vida e perceber que aquele que subiu aos céus deu a você dons, para que você seja diferente do seu irmão, não para que você seja igual a ele. E o que ele deu a você, é bem provável que ele não tenha dado ao outro, ou não deu na mesma proporção do outro. E precisa que você trabalhe, que o outro trabalhe, para que o corpo cresça de forma saudável. E é isso que Paulo vai mostrar. Paulo vai dizer que a diversidade dos dons é fruto de um objetivo maior de Cristo. Por que dá diversos? Olha lá o verso de número 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Percebe por que ele deu dons diferentes? Para que os santos possam ser aperfeiçoados. Salvação não é aperfeiçoamento. Salvação é o início, por isso que é um andar. E para que cada dia você se torne mais santo, mais parecidos com Jesus, Ele fez com que você caminhasse junto com outras pessoas. E Ele deu coisas para outras pessoas que você vai precisar, para que você cresça espiritualmente. E Ele deu coisas para você fazer com que o outro cresça espiritualmente. E que a liderança da igreja trabalhe de certa forma para que os membros desenvolvam os seus dons para o aperfeiçoamento dos santos. Isso que é a diversidade da igreja. Olha, ele vai citar várias coisas aqui que eu não vou me delongar, mas apenas mostrar para você essa ideia de crescimento. Olha o verso 12 então de novo. Aperfeiçoamento dos santos. Verso 13. Vamos ler? Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O alvo é longo, é grande. A meta é longa, é uma meta extraordinária, uma meta maravilhosa. Não é uma meta qualquer. É até que nós cheguemos a esse estado de perfeição. Até que nós estejamos na estatura perfeita de Cristo Jesus. Ele deu dons diferentes, para que nós possamos crescer uns com os outros, desenvolver, chegar na estatura da plenitude de Cristo. É por isso que nós lemos em Coríntios, que os dons passageiros, são importantes, mas é passageiro. No dia em que Cristo voltar, aí não tem mais por que ter dons. Não tem mais por que ter esse tipo de dons aqui, porque nós já chegaremos à perfeita medida da estatura de Cristo. Essa diversidade de dons mostra esse crescimento, mas ele aponta também para a nossa dependência. Definitivamente, a diversidade de dons mostra quanto nós somos dependentes. Primeiro, dependentes de Cristo para nós exercê-lo. Olha lá o verso de número 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento, para a edificação de si mesmo em amor. A diversidade dos dons mostra a nossa dependência. Nós somos apenas um dos membros do corpo. Nós não somos o corpo todo. E se nós não estivermos ligados ao cabeça que é Cristo, nós não temos nenhum valor. É isso que Jesus diz: se o ramo não estiver colocado, de fato, na videira, para nada vale. Não tem valor nenhum. É da cabeça que brota o comando, é da cabeça que brota a vida para os membros. E Paulo está dizendo, nós precisamos estar e crescer neste que é Cristo. O dom que Deus deu a você, é possível de você desenvolvê-lo em Cristo. Ele ainda não está totalmente. Você pode lapidá-lo em Cristo, você pode crescer, aperfeiçoar, colocar para a glória de Deus.
Paulo está dizendo, cresça naquele que é o cabeça. E cresça juntos. Verso 16, ó, que todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. E aí então é dependência de uns dos outros. Nós dependemos de Cristo, mas nós dependemos do nosso irmão e irmã da igreja. É assim que nós iremos crescer. Por isso não tem como você ser um desigrejado biblicamente. Não tem como você querer viver a vida cristã, mas não pertencer a uma comunidade. É na comunidade da fé que essas coisas vão ser desenvolvidas. É fácil? Não. Tem diversidade? Tem. Mas nós fomos feitos unidos em Cristo, porque há uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Como que nós vivemos diante dessa realidade? Unidade e diversidade. O que você tem feito do seu dom? Uma das coisas muito difíceis em igreja é as pessoas entenderem que aquilo para o qual Deus chamou ela para fazer e não o outro. Nós tendemos, todos nós, tendemos a querer que a igreja toda gire em torno do nosso dom. Então, se você tem o dom de visitar em hospital, aí você quer que todo mundo visite o hospital. Ah, a igreja não visita no hospital, tem que ir visitar o hospital. Como é que Deus está dando esse dom para você? Se você tem o dom mais do ensino, então você só quer ensinar, tudo é ensinar. Você quer que todo mundo vire professor para dar aula. Perceba, a diversidade é a melhor coisa do mundo. Talvez aquele que tem o dom de ensinar, ele não vai conseguir visitar alguém no hospital tão bem. Eu não estou dizendo que ele não visita, tá? Isso é dever de todos nós fazer tudo o que a Bíblia manda fazer. Mas a gente faz com mais dificuldades. Talvez você vai olhar no hospital um determinado quadro, você vai acabar de orar e quase cair do lado, né? Você não aguenta ver sangue, pronto. Talvez você vai ensinar e é difícil te ouvir demais. Talvez você esteja até dizendo, o pastor é um desses, não tem dom de ensinar não. É difícil de ouvi-lo. Perceba, irmãos, às vezes o corpo de Cristo faz a obra chorando, porque quem está lá fazendo, é porque aquele que tem o dom mesmo não está lá fazendo. Talvez o que você precisa sair daqui, não dizendo do que a igreja precisa fazer, mas o que é que você precisa fazer. Aquilo que a igreja não está fazendo, talvez é o que você não está fazendo, e a igreja está deficitária nessa área. A igreja é o coletivo. Então, a primeira coisa nessa aplicação sobre o que você tem feito com os dons, é pare de querer que todo mundo faça igual você. Pare de querer isso. Tem gente que por ele a igreja faria só tal coisa, todo mundo ia cantar. Beleza, não é. Entenda que na beleza da diversidade há crescimento para todos. Mas eu gostaria ainda de perguntar a você, como você olha para essa questão de autonomia? Você acha que você é suficiente para viver a sua fé cristã? E naturalmente nós estamos tendo uma transmissão, e eu não sei quantos estão do outro lado, não sei quem é você que está do outro lado. Talvez você é alguém que tenha ouvido as mensagens de vários lugares, de vários pastores. Talvez você diz, poxa, eu consigo viver a minha vida apenas com isto. Todos os domingos eu ouço alguém pregando, e sou nutrido espiritualmente, e a vida que segue. Isso é autonomia. Deus não chamou você para ser autônomo. A igreja de Jesus Cristo precisa do seu exercício do dom seu. Mas você também precisa da igreja para o seu crescimento. Vai ficar áreas deficitárias. Talvez você é alguém cansado, inclusive, de igreja. Porque cansa, dá trabalho. Na primeira igreja tinha um casal, Ananias e Safira, que mentiram na cara dura. Teve uma briga de dois líderes, Paulo e Barnabé, grandes homens de Deus, hein? E brigaram ao ponto de dizer, não vamos fazer missão junto. Você vai para um lado, eu vou para o outro. Imagine você numa igreja dessa e dizer, eu não vou ficar nessa igreja nem se Paulo e Barnabé não conseguem fazer missão juntos. Talvez você é alguém cansou. O texto bíblico está dizendo para você, viva de acordo com a vocação. Deus chamou você para fazer parte de um corpo, com as dificuldades que o corpo tem. Mas é para isso que Deus chamou. Unidade e diversidade.
a beleza da vida comunitária. Deus está fazendo um belo edifício com pessoas tão diferentes. Além de sermos diferentes naturalmente, Ele resolveu nos dar dons diferentes. Nos tornou ainda mais diferentes. Mas nos deu um alicerce que nos une como nenhuma outra coisa é capaz de unir. Uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só corpo, um só Cristo, um só Deus, que age em todos, está agindo no meio da sua vida e do seu irmão em Cristo Jesus. E é nisso que nós confiamos, é isso que nós descansamos, quando nós nos relacionamos com gente tão difíceis, mas se ele creu verdadeiramente em Cristo, a gente crê que Deus está trabalhando nele, e Deus está trabalhando em mim, Deus está trabalhando em nós, nos tornando a imagem perfeita de Jesus Cristo. Vamos orar? Deus, obrigado porque o mistério outrora oculta foi revelado, que Deus tinha um povo, um só povo, de todas as tribos, povos, línguas e nações. E o Senhor nos vocacionou para viver esse extraordinário mistério. Viver com pessoas tão diferentes, pessoas que nós nunca imaginaríamos que estivéssemos juntos. Pessoas que têm cultura diferente, de pós-doutores a analfabetos. Pessoas que são talvez milionárias e pessoas que são paupérrimas. Pessoas de cores diferentes, de ideologias diferentes, de tantos pensamentos diferentes. E de repente o Senhor resolve colocar todos em um só corpo e moldar a vida de cada um através da justa cooperação de cada um de nós. Mas Deus, quantas vezes nós negligenciamos aquilo que o Senhor nos deu quando o Senhor subiu aos céus, o dom, para que nós possamos abençoar a vida de outros e sermos abençoados através de outros. Nos perdoe, ó Deus, e não deixe que nós enterremos, ó Deus, o dom que o Senhor nos deu. Nós somos, de certa forma, diferente de todos os outros aqui presentes. Cada um de nós, o Senhor nos deu chamados específicos. Desperte o nosso coração, para que a igreja seja mais madura, à medida que cada membro desperte para exercer o seu dom. Esta oração que nós oramos, no nome daquele que nos fez um, no nome de Jesus Cristo, que foi pregado por todos nós, e graças ao Santo Espírito que habita em nós, nós podemos interceder a Ti. No nome de Jesus. Amém.